Camarote Esportivo. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de Camarote Esportivo. Estamos chegando pela Premier TV, canal 23 da NET e também nas nossas redes sociais. Mais um programa falando sobre os catarinenses do Campeonato Brasileiro. Assuntos não faltam nesta noite de segunda-feira. Conselho Administrativo do Figueirense pede afastamento em grupo. Um dos nossos assuntos. O Avaí está em campo no Maracanã, empatando em 0-0 com o Fluminense. A situação da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, o Criciúma, enfim, os preparativos do Figueirense para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueira que joga na próxima sexta-feira. Ao lado do João Carlos Balduino, nosso Badu, e também do comentarista esportivo, o jovem Murilo Silveira, nosso parceiro de profissão. Vamos fazer mais um Camarote Esportivo. Em 40 segundos nós estaremos de volta. Esses são os destaques do Camarote desta segunda-feira. Ouça o recado da VOA para você. Um abraço para toda a equipe da VOA, muito obrigado pela confiança, é o nosso novo parceiro dentro do nosso Camarote Esportivo. Murilo Silveira, comentarista jovem, uma nova geração do rádio de Florianópolis, da Rádio Mais Alegria, transmissões de Avaí Figueirense dentro do Orlando Scarpelli, da Ressacada, enfim, viagens. O Murilo está conosco aqui, obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vindo ao Camarote Esportivo. Eu sei que você está sempre ligado aqui, está sempre ali compartilhando, participando. Tudo bem, Murilo? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Badu, a todos os telespectadores que nos acompanham. E é um prazer e uma satisfação estar aqui, fazer parte, né, desse programa e a gente interagir, trocar opiniões, trocar ideias realmente sobre o momento de Avaí, Figueirense. E a gente está aí sempre acompanhando o programa de bastante sucesso realmente e hoje satisfação fazer parte. Valeu, Murilo está conosco aqui, vai nos ajudar a fazer mais um Camarote Esportivo. Badu, uma semana corrida, semana passada, tumultuada, paga, não paga, o Figueirense pagou, os jogadores voltaram a campo, o Figueirense perdeu, o Figueirense está grudado na zona do rebaixamento, se perder na próxima sexta-feira, entra na zona do rebaixamento. Além de tudo isso, ainda tem uma contribuição da arbitragem, né? Não, porque terrível. O gol foi um escândalo. Aquilo não foi impedimento, aquilo é um estágio acima de um impedimento, né? Não sei onde é que andava o bandeira. Infelizmente, um momento, quando nada dá certo, né? Tem aquela história de quando o cara está com azar, o urubu de baixo suja o de cima. Cospe de cima, quase isso. O momento Figueirense o momento de futebol de Santa Catarina, escapou aí o Brusque, foi campeão da 4ª divisão, está indo para a 3ª divisão. E o resto, o Criciúma, vamos ver agora com o Vaguinho se consegue se recuperar. Joinville, aquela tristeza. Avaí, Figueirense, Chapecoense, desastre, né? Os três não conseguem ganhar. Chapecoense ainda está numa situação um pouquinho melhor do que o Avaí, mas também está no mesmo lugar, na zona de rebaixamento. Então, o futebol de Santa Catarina, que há bem pouco tempo tinha 4,
e teve um período longo aí com o Figueirense, com 6 ou 7 participações diretas, com o Avaí indo e vindo, permanecendo 1 ou 2 vezes. Quer dizer, a situação, o momento é crítico. Menos ruim que o Figueirense conseguiu, pelo menos, dar uma aliviada, né? Não sei até quando isso vai ficar. Esperamos que daqui para frente realmente resolvam toda essa situação e que o Figueirense retome, né? Porque a situação, como o Sérgio acabou de falar, o Figueirense perde a próxima rodada para o São Bento, já entra no Z4, que daí é terrível. Já é a segunda rodada daí já do segundo turno. Retorno. É a Então, 21ª, né? Já é a uma situação 21ª. bastante complicada. É complicado. Murilo, como é que você está vendo toda essa situação aí? Você que acompanha o futebol da capital, você começou na própria Mais Alegria? Qual é um pouquinho da tua história dentro desse contexto de rádio esportiva aí, Murilo? Então, Sérgio, comecei realmente na Mais Alegria, um projeto de uns 3 anos atrás praticamente, e esse ano se consolidando, né? A gente dando seguimento no trabalho e hoje fazendo parte como comentarista, também já na parte de reportagem também, mas hoje comentarista da Rádio Mais Alegria com toda a equipe, a gente fazendo o trabalho, levando a informação, fazendo as nossas jornadas de Avaí e Figueirense. E esse clima dentro de Figueirense, esse momento do Figueirense, vou deixar o Avaí para o segundo bloco, eu informo 0-0 no Maracanã, já estamos no segundo tempo. 35 minutos. 35, eu ia dizer que reta final, 10 minutos mais acréscimos, é o tempo que tem, 0-0, o Avaí joga bem, pela informação que a gente tem aqui no futebol online. Mas eu queria que você desse a tua opinião aí sobre esse momento que passa o Figueirense, passou semana passada aí, paga, não paga, não sei se vão pagar, não sei se vão ter um novo WO, o Figueirense trouxe 6 ou 8 jogadores do Atlético Paranaense para evitar um possível WO, felizmente não aconteceu e agora é esse drama aí da proximidade da zona do rebaixamento. É complicado, né, Sérgio, em todos os aspectos, porque o Figueirense é uma incógnita, um ponto de interrogação. O problema, será que realmente era financeiro? Porque foi cobrado, né, da diretoria, o torcedor ao lado dos jogadores até então, com a situação financeira meio que resolvida, né, uma parte da situação financeira, aí o Figueirense entra em campo contra o Guarani. Guarani também na zona de rebaixamento, aí, passando toda a dificuldade no campeonato. E o Figueirense é derrotado dentro do seu estádio. Então, cai realmente o torcedor em cima, a questão da cobrança, porque daí você tem que achar explicações. Qual que é o problema do Figueirense dentro da competição? É financeiro? É técnico? É problema de gestão? É tudo, realmente. Não tem não tem o que a gente pontuar, né, Badu? E dizer realmente que é somente uma parte, mas realmente é um tudo, é um todo. Você pega a questão administrativa do Figueirense, e se a gente for pegar a tabela de classificação, no começo da competição, o Figueirense começou uma Série B boa, começou uma Série B equilibrada, o Figueirense nas 5, 7 primeiras rodadas ali estava brigando até pela liderança do campeonato. Nós estamos na rodada de número, vamos para 21, né? Na Série B, 21. É a 21ª, que é a segunda do retorno. Né? 19 no primeiro, é a segunda do retorno. Então foram 20 rodadas. A 11 rodadas, a 10ª rodada. Na 10ª rodada, o Figueirense, se vencesse o Londrina, ele seria o segundo colocado na classificação. Aí, antes do jogo contra o Londrina, começou o rolo. Os jogadores não foram para a concentração. Se apresentaram, não treinaram, não foram para a concentração, só se apresentaram no outro dia, meio-dia. Ali começou a queda do Figueirense. Aos pouquinhos o time foi se deteriorando fisicamente. Perdeu para o Londrina. Não, empatou. Empatou com o Londrina, num gol irregular, um pênalti no segundo tempo. Ali também começaram os problemas de arbitragem. Aí como diz o Badu, quando a coisa está ruim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Quando a coisa está negativa. Ou seja, nas últimas 11 rodadas, o Figueirense disputou 33 pontos, ganhou 5. Deus sabe como não está na zona do rebaixamento ainda. Para tu ver o nível da Série B esse ano. Está muito fraco. Você tem ali os times ali de cima,
Pontuando, não, aqui eu estou na Série A. Eu não vou achar o Figueirense, né? Vai demorar para achar o Figueirense aqui na Série A. Bragantino, 41. Curitiba, 34. Atlético Goianiense, 34. E do Sport para baixo é tudo no mesmo nível. O Bragantino está fora da curva. E o Curitiba, até pela tradição e o potencial. Agora, mas nos últimos anos o Curitiba tem se atrapalhado, né? Começou mal a competição, teve lá, agora deu uma recuperada, perdeu para Ponte Preta agora 1-0, num gol também irregular. Também. Um gol em posição de impedimento do Roger. Está ali, enquanto o Badu fala, pode deixar, Jefferson, a classificação aí na tela. Assim, eu não vejo na Série A ninguém superior, pô. Nós temos aí o Flamengo num momento muito favorável. Nós tivemos antes da Copa América o Palmeiras muito favorável. Nós vimos o que aconteceu. Não tem ninguém. O time ainda, na minha avaliação, o time ainda que eu gosto de ver jogar, os times Santos e Grêmio. Né? O Grêmio dá preferência, já desde o ano passado, dá preferência por Copa do Brasil e Libertadores de América e faz um devagarinho aí para ver como é que fica no Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo vive um momento agora que tudo dá certo, favorável, mas respeito quem pense, gosta cara baixa do futebol. A cabeça, Flamengo, encontra a cabeça de alguém. Isso, Flamengo é uma coisa maravilhosa, torcida sensacional, time fantástico, a mim, inclusive eu tenho meu flamenguinho de Capoeiras aqui, mas sou América no Rio, mas não é um super time. Não é um super time. Nós não temos um super time no Brasil hoje. Nós temos a força da torcida. Eu até costumo lembrar, o Figueirense, quando o Flamengo veio jogar com o Figueirense aqui, há 2 ou 3 anos atrás, o Figueirense estava Sim. O Figueirense fez uma homenagem para os ex-atletas, eu estava incluído nessa homenagem, e nós entramos junto com o Figueirense, Flamengo e Figueirense. Cara, quando começou a cantar o hino, eu acho que tinha lá 3 mil torcedores do Flamengo, no máximo, 3 mil, 4 mil, sei lá. Cara, eu cheguei a mandar mensagem para a turma do Flamenguinho. É uma loucura, parecia que eu estava em campo, fardado, com a camisa e ia jogar. Porra, é de arrepiar, é uma coisa fantástica. Mas, super time no Brasil hoje, nós não temos, é tudo japonês. Tudo japonês. E tem aí o Santos e o Santos tem uma defesa também. Só salva para mim o Gustavo Henrique. Os outros 2 zagueiros. Ai, meu Deus. Então não tem um super time, tem um time que está um momento favorável, era o Palmeiras, agora virou o Santos e o Flamengo, né? Então aí, e eu ainda acredito que o Grêmio e o Santos ainda jogam o melhor futebol no nosso país hoje. Como fazer agora o Vinícius e o Trópio? Vamos esquecer um pouco o negócio de fora de campo. Eu acho que o clima ainda é ruim. Amenizou porque pagaram. Então tá. Então não tem risco de WO, que eu achei um absurdo. Aliás, todos acharam um absurdo. E daqui a pouco eu vou falar sobre a manifestação do Guardiola com relação ao Figueirense. Ele falou em relação ao que ele achou em relação ao Figueirense, a situação do Figueirense. Segundo, vou até entrar no assunto, segundo o Guardiola, abre aspas, todos têm que se preocupar com os menores, com os pequenos, porque está tudo voltado para os grandes. Eles se preocupam, por exemplo, no Brasil, se preocupam com Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, eixo Rio-São Paulo. Nós ainda temos 12. E lá na Espanha que só tem 3. Exatamente. E aí o que o Guardiola só tem 3 grandes. O que o Guardiola falou? A federação deveria ir em apoio ao seu filiado, porque todos, abre aspas para o Guardiola, todos queremos que o Figueirense continue na Liga do Brasil. A Liga do Brasil é o Campeonato Brasileiro. Eles usam Liga lá, isso. Né? Premier League, etc. Então, todos queremos que o Figueirense continue na Liga do Brasil. A federação quer, a confederação quer. Mas então, ninguém ajuda. Mas ninguém se manifestou. Não. Qual foi o sindicato dos jogadores? Onde é que estava, Badu? Sindicato? O sindicato acho que é o Marcelo... Não, eu digo, alguma manifestação? Tu viu alguma manifestação? Não aparece, não tem uma satisfação. Não tem. Algum craque de futebol brasileiro, algum jogador do futebol do Flamengo, algum jogador do Flamengo disse assim, estamos com o Figueirense, ou estamos com os jogadores, ou não estamos, ou sei lá o quê. Alguém se manifestou? Ninguém, rapaz. Mas isso, eu tô na minha, tô na boa, o Figueirense que se lixe. Mas isso tem uma história desde o tempo que eu jogava, Sérgio.
que não há uma união no meio dos jogadores e nem no meio dos treinadores, não há. Não há essa união, essa respeitabilidade que deveria Avaí 1-0, João não Paulo. Tem, olha aí, mais um crime, o CSA já fez um 43 crime. minutos segundo tempo. Avaí 1-0, João Paulo. Então... É hoje? Que começa, Será que é hoje? Será? Será que é hoje? Ceará? Será que é hoje que o Avaí tira o selo? Um dia tinha que começar, né? Ah, com certeza. Mas daí, Badu, você falava? Não, é que eu acho que essa união é difícil, Sérgio. O menino zagueiro que estava no Atlético do Paraná, que era do Corinthians, lembra? Que ele criou aquele turma do bom senso lá? Sim. Como esqueci agora. Já vou te falar. André, não sei. Paulo André, exatamente. Isso, Paulo André. Ficou sozinho, amigo. Tomou pancada, foi mandado embora, correram com ele, aí depois o Atlético, que tem um outro pensamento nesse contexto, né? Diretoria do Atlético, o Paulo André voltou para o Atlético do Paraná. Quer dizer, então, amigo, não tem. Quando você toma qualquer atitude, sabe o que é? Líder negativo e agitador. Essa é a expressão. Então, olha, nesse mundo moderno, com toda a tecnologia, com toda essa internet aí à disposição, eu acho que está na hora realmente dos atletas crescerem, principalmente esses que ganham uma fortuna, né, que possam dar sustentação. E eu repito, não vi o que o Guardiola disse, mas já assino embaixo quando ele faz isso, né, no sentido de que nós temos que nos preocupar, aqueles que têm mais força, que têm mais poder aquisitivo, em reestruturar ou em estruturar o futebol de modo geral. Calendário, já disse isso e vou repetir agora. Calendário para todos é a solução e a salvação dos pequenos clubes de futebol brasileiro. Nós vamos entrar também nesse assunto, eu vou ficar ligado aqui no placar do Avaí. Vou ler a matéria é da Zona. O treinador espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, durante entrevista da Zona, após partida do time dele contra o Brighton pela Premier League, falou sobre a situação dos atletas do Figueirense, que fizeram greve após não receber salários da equipe catarinense. Os jogadores não entraram em campo, enfim, no jogo contra o Cuiabá. Disse o Guardiola, teria que ter um plano da federação e não punir os jogadores ou o treinador, porque todos queremos que o Figueirense possa continuar na Liga do Brasil jogando futebol, mas precisa existir um plano de viabilidade econômica para que essas equipes possam subsistir, disse Guardiola. Guardiola cobrou um olhar mais atencioso aos times menores. Segundo ele, os clubes deixam de existir porque não têm recursos, porque as federações não pagam e porque não têm patrocinadores. Tem dois times... Pepe Guardiola, o único. Rapidinho, Bruno, vamos dois times da Inglaterra, um está na quarta divisão. Isso. E o outro está na terceira divisão. Um já só volta se alguma empresa comprar, e o terceiro está entrando. Eu não lembro agora os nomes, eu já não sei falar português. Vamos buscar imagina. aqui. Nós vamos buscar aqui. Busca aí, mas no Brasil aqui nós temos alguns em petição de miséria, só não fecha de vergonha. O América é o... A portuguesa está fechando. A portuguesa de esporte. Portuguesa de esporte, com tanta tradição. Próprio brasiliense. O brasiliense, enfim, nós temos muitos exemplos. Rapidinho aqui, a Gisele e o Anderson Pereira estão aqui também. O Walter Pierre, estou acompanhando o debate, parabéns a vocês da mesa. Estou assistindo o jogo e vendo o jogo do Fluminense, não tenho dúvida, o Fluminense vai cair, é muito ruim. Fernando Nascimento, fora Elephant, diz ele. Gilson Carturano, Sérgio Badu, vocês teriam que assumir o Figueirense. Pessoal, que coisa incrível e perigosa a situação alvinegra. Uma tropa de gente que não sabe fazer futebol sério e profissional. Gabriel Abraham, a queda do Figueira iniciou em 2012. O Tarcíbulo Serratini, abraço Sérgio e professor Badu, é o Serratini. Falou, Serratini. Maurício Story, pênalti para o Avaí, foi de pênalti o gol do Avaí. Então tá certo. 46:50, segundo tempo. Tá 1-0 para o Avaí. Luiz Carlos Cruz, abraço amigos, tive a felicidade de ministrar um curso de futebol 31 desse mês agora, na Unisul. Na quarta jornada catarinense de educação física. Acompanhei pelo Face o Cruz, nosso amigo competente, está aí sempre assistindo o nosso camarote esportivo. Esqueci, rapaz. Acho que não fosse? Esqueci, não fui. Cruz, ele esqueceu, é a idade, fez 67. Fiz 67 sexta-feira e aí ainda estava no reflexo do... Muito bem. O Avaí continua ganhando de 1-0. Na volta do intervalo, vamos confirmar
A primeira vitória do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Intervalo, a gente já volta. Fique ligado aqui no Camarote. Compartilhe aí a página do Camarote Esportivo. Até já. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Muito bem, voltamos com o nosso Camarote Esportivo nesta segunda-feira ao vivo pela Premier TV, canal 23 da NET, também nas nossas redes sociais. Fim de jogo no Rio de Janeiro, 1 para o Avaí, 0 para o Fluminense. Depois de 19 jogos, o Avaí consegue a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro em pleno Maracanã. Para dar uma renovada aí nos ares da ressacada, o Avaí está indo a 10 pontos ganhos dentro do campeonato. Vamos confirmar na sequência a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Para completar o assunto, um abraço para o Cid Lutzenberg, lá das Lojas Vaz, lá em Palhoça. Ele mandou aqui, pênalti para o Avaí, grita o gol do Avaí, Sérgio. Não dá, não vi, cara, como é que eu vou gritar? Quer me derrubar? Muito bem, deixa eu ver aqui. O Avaí foi para... 10 pontos. 10 pontos ganhos. 10 pontos ganhos. Continua na lanterna, o CSA tem 12, o Fluminense tem 13 e a Chapecoense 14, de baixo para cima. O Fluminense tem 12 também, né? Como? O Fluminense não tem 12? O Fluminense... Ah, tá, o Fluminense está 12. É que aqui a atualização... Estava com 13 porque estava empatando. Exatamente. 12 pontos o Fluminense. Ali está uma briga de foice no escuro, essa zona do rebaixamento. Eu ainda acho que o Cruzeiro vai cair. Não sei se vai ser o Avaí, o Fluminense ou o CSA que vai sair. Eu acho que vai Fluminense. Eu acho que vai Fluminense, CSA, Avaí e... Eu acho que, bom, eu acho que cai dois grandes, Fluminense e Cruzeiro. Achou. Para a gente encerrar a página da Figueirense, o Figueirense só joga na sexta-feira contra o São Bento. A situação do Figueirense está muito difícil. O Vinícius tem essa semana para recuperar o time fisicamente. E a cabeça da rapaziada e mudar alguma coisa. Tem gente que não está jogando absolutamente nada ali no time do Figueirense. E o Figueirense tem que ganhar o jogo.
para dar uma resposta, para dar uma alavancada, para buscar aí os pontos suficientes Não é nem para se resposta, manter na Série B. É para... Para não cair na Pra zona de não ir pra rebaixamento. zona- Exatamente. Vamos ver o lance, a cena, lance parado ali, a hora que a bola foi lançada para o jogador do Londrina, frisado, para ver o tamanho... ou Guarani? Perdão, do Guarani. O tamanho do erro do assistente que corria lá de frente às arquibancadas. Pode botar aí, Jefferson, por favor. Olha a posição e olha a posição do Bandeira, que não está enquadrado lá. Olha só como ele está errado. O Bandeira tinha que estar na linha do último homem Por do isso que ele Figueirense. não deu. Mas de qualquer posição ele do não estádio, né, Badu? Ah, claro, é ridículo, ele errou em... De qualquer posição do Claro. estádio. Foi uma coisa... Tá louco? Tem ali o quê? Uns 2 metros quase. Uns 2 metros. E aí, quando o cara toca a bola, isso é uma cena frisada, evidentemente, e ele não veio de trás, ele já estava parado, esse foi o grande... Ele já estava parado naquela posição. Quer dizer, aí ele seguiu na jogada, foi lá, fez o gol e a Eles verdade... frisam justamente quando o cara bate na bola. Exatamente. Aí eles falam, bateu. É o momento em que caracteriza o impedimento, se está em posição de impedimento ou não. Se estiver mais próximo da linha de fundo do que a bola e entre ele e a linha de fundo não tiver pelo menos 2 jogadores, Exatamente. ele está irregular. A nota oficial do Conselho Administrativo do Figueirense, para fechar, foi a grande notícia, ou pelo menos a notícia de ontem, uma grande notícia, porque vai mudar pouco também. A nota oficial, pode pôr na tela, essa é a nota oficial do Conselho Administrativo do Figueirense, e diz o seguinte: membros do Conselho Administrativo do Figueirense Futebol Clube anunciam a contar desta data, ontem, por exemplo, suas renúncias aos cargos estatutários. As renúncias se devem pela decisão do presidente Luiz Fernando Felipe em renunciar por problemas de saúde. Sendo esta a segunda renúncia do presidente, o Conselho Administrativo, em menos de 1 ano, os membros remanescentes acham conveniente que o Conselho Deliberativo realize novas eleições, não apenas para o cargo de presidente, mas para todos os demais. Conselho Administrativo, ou seja, presidente Luiz Fernando Felipe, primeiro vice Nicolas Botós, o segundo Jean Durier, o terceiro Leonir Santini e o secretário-geral Décio Moritz. Ou seja, o Figueirense tem destituído o seu conselho administrativo. Novas eleições, enfim, vamos ver o que isso vai dar. Algum comentário, Brasil? Não, eu acho que o Figueirense tem que resolver a situação, né, Sérgio? Achar pessoas... Não. Cada dia um trem diferente, cara. Porque assim não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Nossa. Nós vamos ficar chovendo no molhado. Eu já acho uma coisa muito, isso não é um privilégio do Figueirense, do Avaí também é assim, você paga R$150 por mês e tem direito a voz e voto, é conselheiro, entendeu? E tem algumas vantagens ainda de número de coisa, de repente eles até aumentaram para R$200, sei lá. Eu acho que é uma função muito importante ser conselheiro e ter direito a voz e voto, né? E aí, mas tudo pelo dinheiro? Não. Porque senão é uma ajuda considerável, né? E tem algumas vantagens. Quer dizer, eu acho que tem que ser repensado realmente, você tem que lembrar da instituição figueirense. A instituição, ela tem que ser levada em consideração em primeiro lugar, né? As pessoas, elas têm que ficar em segundo lugar. Primeiro a instituição. E eu acho que essas pessoas têm que pegar. Quem tem o poder... É o grande problema esse Eu ano. não tenho grana para resolver. Se tivesse, ajudaria. Eu não tenho grana. Se tivesse, ajudaria. E, infelizmente, hoje, lamentavelmente, na nossa vida, tudo passa pelo desgraçado do dinheiro. Né? Você não tem dinheiro, você não consegue fazer nada. Que então, você acha, esse é o Murilo? momento. Além do dinheiro, as pessoas têm que se conscientizar. Já fizeram uma vez, não fizeram esse Figueirense tão poderoso, tão forte? Sim. Quando fizeram o início aí com o José Carlos da Silva, né? Sim. Que eu, inclusive, participei com ele, Sim. trabalhando lá. E depois foi a gestão Prisco Paraíso. Então, o Figueirense pode, sim, retomar aquilo que deu certo, com os caras da casa, com os caras que são torcedores, que são ex-presidentes, que são ex-conselheiros. Mas para isso, tem eles que têm sair o homem. Claro, mas eles têm que Pra sentar e isso, conversar. Claro, porque eles têm um contrato lá que... Essa questão, até para Precisa fechar ser Figueirense, Murilo, o que obedecida, você acha
Sexta-feira agora, São Bento, corda no pescoço. Se perder, está no Z4, essa situação. Mais um jogo complicado realmente. O Figueirense tem que urgente dar uma satisfação dentro de campo, dar uma satisfação para o torcedor. A sua diretoria tem que achar um caminho, aí até como conversamos agora e até o Badu realmente falou, o Figueirense precisa resgatar a sua história e resgatar o patrimônio figueirense. Isso é acima de tudo. Né? Eu acho que a imagem figueirense, a história do Figueirense, ela tem que ser colocada novamente. Quem sabe o reflexo da vitória do Avaí hoje lá em cima do Fluminense É uma, né, Badu? deu uma impulsionada, porque é sempre assim, né? Vamos ver se dá uma clareada, né? Pô, Tem muita nuvem negra, né? Pô, pairando sobre tá- Florianópolis. tá né? louco, por amor Do de lado esse problema todo fora de campo, dentro de campo, esse rolo desgraçado. Do lado do Avaí, com questão técnica, venda de mando de campo, sai daqui, vai jogar com o Flamengo agora, próxima rodada contra... Não, próxima não. Próxima é aqui contra o Corinthians. Não. Flamengo. Ah, Flamengo em próximo Brasília. Flamengo. Próximo Flamengo. Tá maluco, Sérgio? Flamengo aí. A próxima é o Flamengo em casa, era em casa, né? é isso. Com o mando de campo que vai ser lá em Brasília, no sábado. E aí esses rolos todos, pelo menos a vitória, dá uma amenizada. Não dá mais para tirar sarro. Vai não ganhou mais nenhuma no campeonato. Ganhou agora. O que vai daqui para frente? Mudei de opinião? O Avaí pode recuperar? Acho que não. Infelizmente, acho que não tem condição técnica para buscar O 45... Flamengo joga com a Baba, hein? 45 pontos. O Flamengo no joga com a campeonato. Baba se preparando. Tomara. O Flamengo joga com a Baba. E tomara que eu esteja no final do ano e dizer assim, putz, eu estava errado, o Avaí conseguiu se manter. Tomara, amigo. Ora, bolas. Se na pior das hipóteses, se manter, tá bom demais. Acho que não vai dar. Só deixa nós falando no Figueirense até agora. Deixa eu dar uma notícia triste. Posso, né? Para fechar o bloco, vai. Isso, para fechar o bloco, mas o nosso querido amigo Luiz Carlos, o popular Bico Fino, que começou a sua trajetória na base do Figueirense, jogou em Blumenau, em Marcílio, Internacional de Laje, Encerrou na foi campeão na Chapecoense, Chapecoense. Parece que encerrou no Olaria do Rio de Janeiro em 80, se eu não me engano. Perfeito. E depois nos deixou hoje, né? Faleceu. E está sendo velado lá em Itacurubi e vai ser sepultado amanhã, às 10 horas da manhã, no cemitério de antes Coqueiros, hoje Capoeiras. E agora, É verdade. Nossos sentimentos aí à família sentimento à do família. Luiz Carlos, o popular Bico Fino. Futebol perde uma pessoa importante. O Sidney Lutzenberg, tá aqui o Sidney, ó, corneteiro. Agora ninguém segura esse time, diz ele. KKKKK. José Link Siqueira, Urra Leão, Ailton da Silva, boa noite. O Flamarion Camargo, meu amigo Sérgio Murilo, já vão tarde, diz ele aqui. Não sei para que ele está dizendo. Josias Bispo de Castro, o Avaí tirou a barriga da miséria. O Fluminense é uma barata tonta, diz ele aqui. O Avaí 1-0. Alexandre Ávila. O Alexandre estava ligado no Avaí, agora chegou aqui no Camarote Esportivo. Uma pergunta, Sérgio, eles continuam com os seus bens penhorados, né? Ah, tá, ele está falando de já vontade, o Da Conselho diretoria. Administrativo do Figueirense. Até onde eu sei, sim. Os bens, Mas os eles não bens pagaram? é um carro de cada um, né? eles não pagaram? Pegaram um carro de cada um. Não, eu não sei como é que Mas está essa não, com esse situação. pagamento eles não ficam livres ou continuam? Também Não, vamos buscar. Continua? Acho que continua. O José Francisco Vieira, o Marcos Aurélio Regis, Pedro Paulo Batista, o Bilico, grande Bilico, meu amigo Bilico lá do Morro do Geraldo. Abraço, boa noite a todos da mesa. Abraço para você, querido. Um abraço aí no Marrom, no Cebinho, no Zico, toda a rapaziada lá do Estreito ali. Kleber Matos, Urra Leão, Vitória da Garra, José Francisco Vieira, Sérgio, tô na área. Se derrubar é pênalti pro Avaí, 1-0. Um abraço a todos. Olha lá, O clima já olha melhora lá. assim, ó. Aí pode botar a Pode foto do Luiz Carlos Bico Fino, homenagem à família que perdeu aí o Bico Fino, Luiz Carlos, jogador aí da década de 70? 70, 80, 70, né? 80, Até né? 80 ele encerrou. Ele com né? a camisa da Chapecoense. Vamos pro Ele foi intervalo. campeão em 77 pelo Chapecoense. Ah, é? Estava lá. Foi em cima do Avaí, né? Sim? Em cima do Avaí. Decisão contra o Avaí. Intervalo no Camarote Esportivo. Voltaremos na sequência para falar dessa vitória do Avaí, o que representa essa vitória, e falar um pouco mais sobre o futebol de Santa Catarina. Até já.
lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Inspirada nos seus antepassados, a RDO lança o Village Luxembourg Residence. Um empreendimento que honra os seus valores de viver bem no conforto de 3 suítes na melhor região do Cobrasol. Mais tempo para você passar com seus filhos, relaxar e celebrar suas conquistas. Escolha viver com toda a elegância que a RDO idealizou para o Village Luxembourg Residence. Saiba mais em rdo.com.br. Voltamos com o nosso camarote esportivo desta segunda-feira. Vamos tratar um pouco mais sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A que acabou agora há pouco, você que pegou o bonde andando. É claro que o Havaiano não perdeu o jogo, né? Principalmente a primeira vitória do Avaí, atualizada. O Avaí vence por 1-0. O que nós temos aqui, Badu? Ah, sim, 10 centavos. Esses caras são... Avaí 1-0 em cima do Fluminense, gol de João Paulo de pênalti no segundo tempo. O Avaí vai a 10 pontos ganhos, não sai da zona do rebaixamento, mas pelo menos sai o peso de não ter vencido até aqui no Campeonato Catarinense. Murilo Silveira, você acha que o Avaí se mantém na Série B? Tem condição? Série ou A. acha que... da Série A, perdão. Ou jogou a toalha já? Sérgio, opinião própria. Acho que difícil a missão e a situação do Avaí dentro da competição. Acho quase impossível o Avaí sair permanecer, dessa, né? Dessa zona e ficar na Série A, a própria permanência. Até porque a questão técnica e a sequência do campeonato inteiro diz isso. O Avaí não mostrou, né, uma regularidade, não mostrou uma sequência de vitória, até porque foi a primeira. Ou seja, em 18, 19 jogos, em 20 jogos, o Avaí conseguiu a primeira vitória dentro da competição. Então, eu particularmente, por opinião própria, acho difícil. Você vê no Avaí, não vê uma qualidade técnica que possa realmente dar uma esperança de permanência na Série A. Claro que é como a gente sempre fala, a competição, ela prega surpresas. Vamos aí, estamos no começo do retorno praticamente, e o Avaí é prova disso. Em outras competições também conseguiu aí uma sequência, uma arrancada, até uma ascensão. Uma ascensão bem até inexplicável, que o próprio torcedor não entendeu na época, mas eu não acredito. Até porque, Sérgio, você olha o time do Avaí hoje, é difícil você ter um padrão e acreditar na escalação, no próprio trabalho que vem fazendo o Alberto Valentim, porque pouca coisa mudou. Isso é fato, pouca coisa mudou. Questão de contratações que vieram não deram resultado, ou seja, está aí o resultado da primeira vitória na segunda rodada do retorno praticamente. É verdade. Só tem que lembrar uma coisa, hein? Os times, o campeonato do Avaí, nós temos aqui, ó, o Goiás com 21, o Fortaleza com 21, o Ceará com 20. Esses caras são do time do campeonato do Avaí. Sim. Tá? Não, mas não é esse o problema, né? Não, tudo bem. É o seguinte. Só tem que lembrar essa questão. Temos o Cruzeiro se arrastando, né? Então, nós temos aí na situação periclitante, então, nós temos aí aqui alguns do grupo. Vou botar Goiás, 21. A classificação está aí, ó, da segunda página, né? O Fortaleza, acho que o Fortaleza não entra nesse grupo aqui. O Fortaleza tem um bom time, vem jogando bem, tem feito a diferença em casa. Vamos botar aqui. Vamos botar o Fortaleza, então. Fortaleza, 21. Goiás, 21. Ceará, 20. Vasco, 20. Cruzeiro, 18. Esses times estão se arrastando. Mas só que eles têm o dobro de pontos do Avaí. Se o Avaí fizer uma campanha 3 vezes melhor
do que ele fez no primeiro turno até agora, ele faz 30. Não serve. 3 vezes melhor, ele faz mais 30. Não serve. Para o segundo turno, vai fazer só 40. Ele precisa de 44. Estatisticamente, de repente, com 43, eu não acho que o Vasco se safou no passado com 43 e 11 vitórias. Então, quer dizer, o Avaí... Eu até te compreendo, mas tu estás fazendo uma análise do estatístico dos 43 pontos do Avaí pelo Avaí. Sim. Não, mas tu tens mas que ver tem que que fazer alguém... 43. Mas alguém pode fazer, nesse segundo turno, uma campanha o que fez o Avaí no primeiro, pô. E daí? Sim. E daí? O Avaí não pode ultrapassar esses adversários? Não, Pode, pode, Badu, pode. Eu pode. digo o seguinte, ele precisa fazer pelo menos 43. Não, eu sei. Mas Quem eu fizer sei 43 vai escapar? Não sei. Talvez com 43. 44, provável que escape. 45 é garantido. Mas teve um ano que 45 caiu. Com 47 não caiu. 46 já caiu. Mas só que essa média baixou bastante. E entendeu? vai baixar mais agora. Sim. Pode ter certeza. Você... Quem fizer 40, eu acho que escapa. E o problema é que se você pegar também a tabela, né, Sérgio e Badu, a questão, hoje a diferença, ela é muito grande, a diferença de pontuação. A pontuação que o Badu trouxe ali, e até a tabela de classificação que o Sérgio colocou aqui pra gente, para poder debater, 20, 22, 21 pontos. Hoje é o quê? 11, 12 pontos de diferença, são o quê? 4 vitórias? É 11 pontos. É 11 pontos, são 3 vitórias. 3 vitórias e um empate, chegando a 4 vitórias. Só que o problema é que essas equipes estão pontuando. O próprio Fortaleza pontua, fora de casa, foi na Vila Belmiro, pontuou contra o Santos. O Goiás... Ali foi um acidente de percurso. o Goiás, ele está beliscando um pontinho fora, depois ganha uma, perde 2, ganha mais Não, uma. até agora sim. O que eu estou te dizendo é o seguinte, é que pode, esses times que estão no campeonato do Avaí, eles podem ter... Eles não têm um time muito superior ao do Avaí. Eles deram uma encaixada, fizeram algumas vitórias. Eu acho que o grande problema do Avaí foi ter não vencido dentro de casa 3 jogos fundamentais, que foi do Ceará, do CSA e do... Quem foi o outro? Goiás, né? Foi O Goiás, o próprio Vasco também. E do Goiás. Não, mas o Vasco é o Vasco da Gama. Pois é, Mas, mas aí se não tu levar venceu. em termos de vitória, tu vai ver do Corinthians e do Cruzeiro, o Avaí estava ganhando. Mas não até venceu o final do jogo. pela- Tomou pela- 51 e a 40 e alguma Pela coisa. condição técnica, pela falta de condição técnica, por isso que eu realmente não acredito que um time que fez só 10 pontos até agora, infelizmente, vá fazer uma arrancada para fazer 40 pontos, ou 30 pontos, 35 pontos no retorno, entendeu? Eu quero acreditar. Tomara que isso aconteça. Nós temos 63 pontos a serem disputados daqui para frente, certo? Certo. 21 jogos. Faltam 2 por turno. 57 mais do 19, retorno. São 57 63. mais 6. Isso, são 63. O Avaí precisa de mais 34 para fazer 44. Então é isso aqui. 63. Não, por esse prisma aí, não... É quase que impossível. Por Mas essa é análise. esse prisma. Não tem outro prisma. Não, Mas quem não fizer 44... Se analisar por essa Quem não fizer situação 44 do tá Avaí pelo Avaí, está fora. Sim. Mas tens que analisar os outros, que pode ter uma campanha tão ruim. Olha, se nós lembrarmos o Criciúma, primeiro turno o Criciúma foi líder, o mundo inteiro. Mas na B, né, Badu? Não, não interessa. Não, na B. Não Não dá pra discutir. Não interessa, Sérgio. Não interessa. Não dá pra comparar. Não interessa. Da B, quem está acima do Avaí ali, esse que eu acabei de falar, não tem um time superior ao do Avaí. Não tem. Não, é vou te parecido dizer, com o do Avaí. O último, para ver a diferença. É parecido com o do O Avaí. último colocado E são da B... 4. Se tiver 7 na briga, são 4 que caem. Se tiver 5 na briga, há a possibilidade do Avaí ser um desses que esteja fora. Se tiver 5 na briga, Tomara. 5, porque caem 4. Que os deuses do futebol te ouçam. Não. Eu digo, o Tomara. último colocado... O Lanterna da B tem 19 pontos. O Lanterna da A tem 10. Com 21 pontos, o Figueirense é 16º. Na Série A, com 21 pontos, o Goiás é o 13º. Entendeu? Mas só que é o seguinte, você vai na Série B, tu melhora um pouquinho, o caso do Figueirense, se melhorar um pouquinho,
bobear, tu ainda briga pela 4ª colocação. Porque tu vai brigar com São Bento, com Guarani, com quem mais aqui? Com Vila Nova. A Traquinada, Vila Nova, Vitória, América Mineiro, Brasil de Pelotas, Londrina. Porra, agora sim, o Avaí vai brigar com o CSA, com o Fluminense de Rastro, com o Chapecoense, com o Cruzeiro de Rastro, com o Vasco da Gama de Rastro, com o Ceará, que é do padrão dele, com o Goiás, que é do padrão dele, e com o Fortaleza, que é do padrão dele. Em termos de futebol, em termos de futebol, tu pode dizer que eles têm mais torcida para ir no campo que tem, que eles botam 60 mil, a gente não consegue lotar o campo do Figueirense com 19 mil e do Avaí com 18, aí tudo bem, que eles botam 60 mil lá no campo deles lá. Mas em termos de time, de qualidade de time por time, não vejo nada muito superior. Bom, vejo um momento muito desfavorável do Avaí até aqui, como vejo um momento muito desfavorável do Figueirense dentro do campo. Mas assim como o Avaí, eu acho que o Figueirense também, dando uma ajeitada, dando uma esquecida em todas essas bandalheiras fora aí que foi feito, o Figueirense também tem possibilidade de brigar para o acesso ainda. Eu acredito nisso, eu quero crer que isso seja possível. Agora, tem que melhorar o futebol dentro do campo, o que não está acontecendo. E os adversários, como tu falou, do Figueirense, claro que são inferiores àqueles que são da Série A. Muito mais. Mas Muito os parceiros do Avaí lá, ninguém é tão superior assim ao Avaí, esse que eu te falei. Muito bem. Vamos dar uma espiada quem está com a gente aqui? Para dar uma moral para a rapaziada que está sempre com a gente aqui. O Cid está aqui, quem mais está aqui e tal? O Edu Rabelo Lima. Agora vai, Avaí, urra, Leão. É coisa impressionante. Álvaro Sormani, show, dizer aqui. Roberto Felizbino, depois que a justiça bloquear os bens, estão todos abandonando o barco. Tá falando do Figueirense. Maicon Souza, domingo vai levar uma goleada, 5-0 do Flamengo, diz aqui o Maicon. Por isso é que o Cid botou aqui, sai fora, Maicon. Botam 60 mil torcedores, mas o ingresso lá é R$10. Aqui é 80 pila. Não é 10 não. Tá falando do Fortaleza? Não é 10 não. É um pouco mais. Mas não tem problema. Aqui o Avaí já botou ingresso podendo levar um de graça. Não, mas eu estou falando ia pela metade. Que inclusive nós não temos capacidade, né? É 18 mil no Avaí, se não me engano. Fortaleza, Bahia e Ceará. Não sei se nessa ordem. Ou Fortaleza, Ceará e Bahia. 4º, 5º e 6º colocados em média de público no campeonato. É muita gente. Se bem que também Fortaleza tem 3, 4 milhões de habitantes. Nós não temos isso. Só que aqui a média é muito baixa. Muito baixa. Nós tínhamos que ter pelo menos 10 mil pessoas por jogo no estádio. 10 mil. Não temos. Então, não dá para falar, porque o time bem, os dois times decidindo o campeonato, para a gente botar 14 mil no clássico, o maior jogo de Santa Catarina, não bota. Então, não dá para entender por que o torcedor não vai a campo. Vamos para o último intervalo comercial aqui no Camarote Esportivo. A gente volta na sequência para complemento, falar um pouco mais de Série A, projeto, próxima rodada de Avaí, de Figueirense e muito mais. Até já. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Sempre o lugar certo.
NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de imposto de renda pessoa física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca, 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Voltamos com o nosso camarote esportivo, com o Murilo Silveira, comentarista da Rádio Mais Alegria, nosso parceiro aqui, e também do João Carlos Balduino, e a sua participação aí através do nosso Facebook. Compartilhe a página do Camarote Esportivo. A gente está sempre lá, os programas ficam lá. Se você chegou mais tarde no programa, gostaria de ver uma matéria, um comentário ou outro, amanhã você pode acessar Camarote Esportivo. É só compartilhar a nossa página, leve o Camarote também para mais longe, para o Brasil, para fora do Brasil, enfim, é o futebol de Santa Catarina. Nesse Campeonato Brasileiro, o Avaí que ganhou de 1-0, sua primeira vitória, 1-0, gol de pênalti do João Paulo. Sabe quem é? Nosso amigo Valtinho. Valtinho Queires, tá, da Voa. Família Queires, havaiana, claro, né? Eminentemente havaiana. Contente, nação havaiana, contente com a primeira vitória do Avaí. O que vai dar daqui para frente, ninguém sabe. O negócio é jogar. Vai se divertir, Avaí, tá certo? Claro. Vai se divertir. O que vier lá para frente é lucro. Muito bem. Rapidinho, Badu, rapidinho, porque nós estamos na reta final do programa. A possibilidade, vai estudando, diz o presidente, uma possibilidade de renovação de contrato do Alberto Valentim agora. Eu acho que é precipitado ainda. Muito acho que é cedo. Desnecessário, né? Nem precisa. Se ele fizer uma campanha que recuperar o Avaí, beleza, está aí no contexto. Mesmo que não recupere, mas que mostre evolução. Que mostre evolução. Okay. Eu acho que daí é um contexto. Eu acho que o Avaí tinha que se preocupar, não dá mais tempo, dá tempo ainda, não? De trazer mais uns 2 nomes aí para reforçar, se dá tempo. Mas quem? Eu não sei, vai buscar. Não, só fora. Vai buscar. Só na Série B, né? Em qualquer lugar. Só na Série B. Mas tem um monte de gente que está se reforçando aí de Série B. Lógico. Um monte de cara. Lógico. Então, eu acho que teria que realmente reforçar para dar uma ajeitada, ver se consegue buscar esse teu... Para mostrar. Ver se entra dentro dessa tua estatística aí. Não, dentro da minha não, dentro da estatística do Campeonato Brasileiro, não sou eu que estou dizendo. Os números, se você entrar no Google ali, que é o Amansa Burro eletrônico hoje, e botar ali na estatística, Campeonato Brasileiro do ano passado, o Sport fez 22 pontos no primeiro turno. Fez 20 no segundo e caiu. Ué, o Avaí pode fazer 34? Pode. 63, ele faz 34, descarta 29. Faz os 43 dele, tá tudo certo. Vamos lá. Vamos lá. Façam suas apostas. Renovação do Alberto Valentim, Murilo, rapidinho. Também achei equivocada, até precipitada da parte do presidente, do Francisco Batistotti. Acho que o Avaí primeiro precisa terminar esse ano. A forma a gente não sabe, limpar realmente a casa, limpar o que vai servir já para o planejamento do ano que vem, independente se for Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a questão treinador, eu acho que ainda está sendo muito precipitado. A não ser que o Batistotti tenha visto o trabalho dele durante a semana, porque na minha avaliação... Mas mudou pouca coisa, né, Babu? A gente viu o trabalho do treinador em 3 momentos. No treino da semana,
na leitura que ele tem no jogo para fazer as substituições e o vestiário, né? O vestiário. Ou seja, comando de grupo. Ele né? tem contrato Aí- até o final, acredito que até o final do Campeonato Brasileiro. Não tem necessidade nenhuma Não, é uma de renovar precipitação. agora, é uma precipitação. Aí daqui a pouco toma 2, 3 pancadas, aí vai ter que ficar naquele clima, fica ruim. Deixa seguir o barco, presidente. Deixa, final do ano, vamos ver o que aconteceu. Caiu? Se caiu, prepara o time para a Série B. É o Alberto? E não pode é o ser com Alberto? ele. E pode Pode ser com o ser com Alberto. ele, ué. A avaliação é do Departamento de Futebol do Avaí. Vamos falar sobre o nosso grande Tampa, o cachorro-quente, o melhor cachorro-quente de Santa Catarina. Está aqui em São José, na grande Florianópolis. Bota a imagem aí, Jefferson. O melhor da grande Florianópolis é o cachorro-quente do Tampa, Avenida Central do Cobrasol, esquina com Delamar José da Silva. São 22 anos servindo qualidade. Aberto de segunda a segunda até altas horas. Grande variedade de lanches com a qualidade que só o Tampa lhe oferece. Cachorro-quente é do Tampa, a Central do Cobrasol, esquina com Delamar José da Silva. Tá certo? Muito bem. Quanto tempo aí, meu querido Carlinhos? Vamos para a reta final, temos 2 minutinhos. Murilo, obrigado pela presença. Tamo junto. Um abraço para a rapaziada lá da Mais Alegria. Bom trabalho. Obrigado pela presença. Sérgio, um abraço, obrigado pela oportunidade, Badu, a todos que nos acompanharam até esse momento também. Feliz realmente em fazer parte desse programa, debatendo opiniões realmente e falando de Avaí, de Figueirense, Série A e Série B em geral. Beleza, foi o Murilo Silveira, comentarista, nova geração do rádio de Florianópolis, o Edu Rabelo. Agora vai, diz ele assim, o Quinho Pedra, botaram 60, tá, isso aqui já foi. O Sidney diz assim, isso, Badu, puxa por nós, porque o Sérgio... O Mário Litic, Badu tá vendo outro campeonato, Avaí é pior que os concorrentes dele, no começo do campeonato. Ceará, Fortaleza, Goiás, Chapecoense, o José Link Está Siqueira. pior, é diferente. 2 pontos na lanterna. Não dizendo. é pior, está pior. Maria Salete Miller, Avaí, meu Avaí. Beijo, Maria Salete. É a vizinha lá. José Ricardo Prim, próximo jogo, já saímos da lanterna. Possibilidade, vencendo o Flamengo domingo. Vonei Silva, Cissa Gringa, Marcos Santos, Newton Roloniak, abraço ao Sérgio. Abraço, parabéns pelo programa. Cissa, novamente, boa noite, amados. E, enfim, a rapaziada participando aqui, muita participação. Obrigado. Mais uma segunda-feira. Valeu, Badu. Vamos Até a agora. próxima. Até a Pensamento próxima. positivo para ver se Claro, o Figueirense claro, afasta claro. a nuvem. Eu acho que o Figueirense está começando aí, pelo menos, né? Fez os pagamentos. Eu esperava que realmente essa... Como é? Elephant. Essa Elephant fosse Pra África. embora para a África. Fosse para a África, para o habitat dela. Valeu. E deixasse realmente os florianopolitanos, as pessoas que têm envolvimento realmente com a instituição figueirense, tocar novamente Figueirense. Beleza. Para você que nos ajudou mais uma vez a apresentar o nosso camarote esportivo, muito obrigado. Florianópolis, grande Florianópolis, toda Santa Catarina e pontinhos do Brasil também sempre dando uma bicadinha aqui no nosso camarote. Uma boa semana para todo mundo. Parabéns ao Avaí. Grande presente, hein? Dos 96 o Avaí fez anos. isso. Fez 96 anos nesse 1º de setembro, ontem, portanto. E o grande presente é a vitória contra o Fluminense. 1-0, gol de pênalti do João Paulo. Grande semana para todo mundo. Até a próxima segunda com mais um Camarote Esportivo, se Deus quiser. Até lá, gente.